Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Bruna Saldanha, eu sou fundadora da Will e hoje a gente vai começar mais um treinamento do módulo 2. É um treinamento muito importante, fala sobre gestão de sala de aula e eu espero que ajude todos vocês, todas vocês, todos vocês, ainda estou me acostumando, é, com as suas aulas, com todos os treinamentos que vocês possam dar, com todas as formas de interação educativa que vocês possam ter com as nossas crianças. Então, vou compartilhar agora a tela. Gestão de sala de aula da UIL. Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas técnicas que com certeza vão auxiliar vocês, enquanto educadores, a fazer uma boa gestão de sala de aula, ter uma boa gestão de sala de aula, gerenciar bem os comportamentos, tanto dos alunos quanto seu próprio. Então, antes de tudo, a gente tem que prestar atenção no comportamento e depois na aprendizagem. Parece um pouco estranho isso, né? Até porque o foco sempre será a aprendizagem aqui dentro da Will Garcia. O problema é que se o comportamento não estiver alinhado, tanto do professor quanto do aluno, quanto da turma em geral, a aprendizagem não consegue ser realizada, porque o aluno tem que estar em sintonia com as regras que foram previamente passadas e acordadas por todos, né? Como um bom sistema democrático, né? Que a gente tenta pregar aqui, né? Na organização. Então, seja uma autoridade, a autoridade que a gente quer dizer aqui não é a autoridade militar ou patriarcal que a gente está acostumada a entender, mas uma autoridade de quem tem autoria do que fala, autoria do que diz, uma autoridade de que sabe o que está fazendo, que está passando segurança para a criança antes de qualquer coisa, né? Confiante. É muito importante que o aluno, que o estudante perceba que você confia no que você está dizendo e calmo, né? Um ambiente tranquilo, montessoriano, tem que partir também de um adulto preparado, né? Como um dos pilares que a gente já aprendeu no método montessoriano, que é o método utilizado aqui pela Will. Uma cultura positiva da sala de aula, né? Isso é uma parte muito importante de uma gestão de sala de aula, de gerenciamento comportamental dentro de uma sala de aula, né? Então, defina metas possíveis junto com os alunos, né? Então, todas as metas, como a gente está falando de um sistema democrático, como a gente está falando de alunos autônomos, a gente tem que sempre definir as metas de aprendizagem, as metas de comportamento junto com os alunos, porque isso é um processo um aprendizado, uma gestão democrática, né, antes de tudo. Mantenha rituais e rotinas divertidas, claro, até mesmo com adultos, se a gente vai para alguma palestra, se a gente vai para algum congresso, qualquer ambiente, se a gente tiver uma rotina divertida, fazendo coisas que a gente gosta, rituais que levem em conta a cooperação, que levem em conta questões lúdicas, né? Como o nosso treinamento que a gente faz aqui presencial, a gente sempre faz um quebra-gelo legal, divertido para vocês, como sempre nos últimos treinamentos. É muito importante a gente manter esse ritual, essa rotina divertida para as crianças. Faça os alunos se sentirem reconhecidos, é claro, o aluno é especial, a gente trata como uma educação holística aqui na organização. Então, é muito importante que os alunos se sintam reconhecidos dentro dessa cultura positiva, né? Sempre um reforço positivo dentro da sala de aula, onde quando o aluno tem qualquer tipo ai, eu estou com a palavra em inglês na cabeça por conta do nosso treinamento em inglês, de achievement, né? Quando ele consegue chegar a algum desenvolvimento pretendido por ele antes, é importante ele ser reconhecido. Parabéns, fulano. Você conseguiu chegar aonde você se propôs a chegar. É muito importante, como é importante para nós, é importante para as crianças também. Concentre-se nas necessidades específicas dos alunos, que sempre serão diferenciadas, como a gente vai aprender nos tipos de aprendizagens de cada aluno, né? Mas o mais importante aqui nesse caso é que as necessidades são específicas de cada um e a gente tem que se concentrar no que é importante para cada um. Tem um ambiente de sala de aula organizado, seguro e divertido, né? Como a gente já aprendeu no nosso método montessoriano, que é o que rege o restante dos nossos treinamentos aqui. Regras de sala de aula. Estabeleça regras no início do ano com a ajuda de seus alunos. É muito importante que no começo do ano letivo essas regras sejam estabelecidas, porque
Se o aluno não sabe, se o estudante não sabe quais são as regras, como ele pode obedecer às regras? E criança vive no mundo lúdico da criança. Ela ainda está aprendendo a reconhecer o mundo. Várias pré-noções para a gente não são as pré-noções daquelas crianças. Então, é muito importante que elas sejam muito claras, sejam estabelecidas em conjunto no início do ano letivo. E as regras têm que ser aplicadas a todos, né? Isso, nada de favoritismo, a gente nem precisava falar aqui, mas sempre vale a pena lembrar. Muitas vezes, né, a gente se identifica mais do que com o outro, como é na nossa vida normal, a gente tem uma maior identificação, apesar de eles serem crianças lindas e fofas. Claro que de vez em quando, pelas personalidades, de ser mais extrovertido ou mais introvertido, você acaba se identificando mais com um ou com o outro. Ou mesmo mais tímido, às vezes não mostra muito quem é, não mostra muito a personalidade dele. É muito importante que você tenha uma plena noção de que as regras têm que ser aplicadas igualmente para todos. Se a gente está falando de um sistema democrático ideal, que a gente está tentando plantar aqui dentro da organização, é muito importante que essas regras sejam aplicadas a todos. Então, os procedimentos de sala de aula, né? Agora eu vou começar a ser mais específica para sair de uma teoria muito linda e entrar em práticas muito específicas que vão ajudar vocês, que ainda não têm um pouco mais de experiência, como lidar com a sala de aula, né? Quais são os procedimentos práticos, palpáveis, de vocês terem ali quando tiver o bicho pegando. Então, tenha procedimentos diários consistentes. Consistência é a palavra para a educação infantil. Se você promete, você cumpre. Se você estabelece regras, você cumpre essas regras diariamente com aquelas crianças, porque senão elas vão ficar confusas, claro. Da mesma, se a gente está falando de um sistema democrático ideal que a gente está falando aqui dentro, vamos imaginar a gente fora, né, no mundo. Olha, hoje você pode roubar, tá? Amanhã você já não pode mais. Ou então, eu disse para você que você não podia roubar, mas todos os dias eu vejo você roubando e não acontece nada. Mas um dia me dá logo o que eu quero fazer você ser preso porque você roubou. Não faz sentido uma sociedade assim, certo? Então, a mesma coisa dentro da sala de aula. As regras e os procedimentos diários têm que ser consistentes. Então, é muito importante a gente manter a presença organizada também. A presença é a chamada, né? Muito importante dos alunos saberem que eles são especiais, que eles são queridos e que eles vão ser notados quando eles estão e quando eles não estão também. A entrada e a saída da sala de aula, muito importante esse procedimento ser consistente. Como você vai fazer isso? Né? Um pouco mais das dicas de como vai ser essa entrada e a saída da sala de aula, a gente vai dar, por exemplo, na continuação desse treinamento presencial, né? Na parte presencial desse módulo 2, mas é muito importante que a entrada e a saída seja combinada. Como vai ser essa entrada? O aluno vai poder simplesmente entrar e sair da sala de aula, né? Não necessariamente da sala, mas da aula planejada, que às vezes pode ser no espaço de compostagem, pode estar acontecendo no jardim. A criança simplesmente levanta e sai. Ela tem algum sinal pré-estabelecido? Por exemplo, no último treinamento, a gente já entendeu que aqui na Wilbra, quando a criança quer sair para beber água, ela faz esse sinal de W de water, já que a gente trabalha com educação bilíngue, a gente tenta, de alguma forma, trazer alguns aspectos do inglês para o reforço pedagógico daquelas palavras ali, que são básicas da língua inglesa, né? Então, water, o W, para a criança beber água. Ela faz esse sinal, ela pode sair da sala de aula ou da aula para ir beber água. Esse sinal, né, de quem está apertado para fazer xixi, é o sinal para ir ao banheiro. Então, na hora da criança sair da sala de aula para ir ao banheiro, ela pode fazer esse sinal. Então, outros sinais que vão ser ensinados para vocês também, né, outros sinais para entrada e para saída de sala de aula. Se é uma entrada em conjunto para a sala de aula, né, como essas crianças vão entrar? Elas vão entrar em fila? Elas vão entrar imitando um leão? Elas vão entrar em silêncio? Elas vão fazer um alongamento antes de entrar na sala de aula? E a saída? A saída vai ser de acordo com o comportamento delas? O nome delas vai estar escrito no quadro de um bom comportamento ou um mau comportamento? Daqui à frente, nesse treinamento mesmo, eu vou mostrar para vocês o sinal do pregador, né? A gente prega com o pregador o sinal do comportamento. Se o sinal estiver
Lá em cima, no azul ou no verde, como for decidido na sua sala de aula, a criança se comportou muito bem. Lá no vermelho, a criança não estava prestando atenção, não estava tendo respeito com os outros colegas, estava interrompendo o professor ou a professora. Então, quem que vai sair primeiro? Quem se comportou bem a aula inteira ou quem atrapalhou o restante dos amigos? Todos esses combinados têm que ser feitos inicialmente com seus alunos para que eles saibam. Eles vão ganhar um adesivo no final, eles vão ganhar uma fruta colorida, legal no final. Então, tudo isso tem que ser reforçado, né, para a entrada e para a saída de sala de aula, pensado previamente pelo professor. A participação da sala de aula, como vai ser? Por exemplo, a gente já aprendeu alguns dos voluntários, e aqui eu deixo uma participação minha também, né? Explicando uma regrinha da UIL. Aqui na UIL a gente tem respeito pelas pessoas que estão falando, nós não interrompemos um ao outro, porque a gente está interessado em escutar o que aquela pessoa está falando, por isso nós não podemos interrompê-la. E aí, quando a gente quer muito falar alguma coisa, no meio da fala do professor ou do colega, a gente segura a nossa ideia aqui no alto. E aí a gente segura a nossa ideia antes de falar, para que a gente não interrompa outra pessoa. E aí o professor que age dessa forma em todas as aulas como mediador, vai ver que a gente tem a nossa ideia seguradinha aqui para poder falar. E aí a gente solta a nossa ideia na hora que ninguém mais estiver falando. Isso é um método, um procedimento de sala de aula, que pode ser utilizado, né, para gerenciar a participação da sala de aula. Sinais de silêncio. É muito importante, por exemplo, um sinal de silêncio que pode ser utilizado é esse aqui, ó. Como se fosse um zip na sua boca. Então, muitas vezes os alunos estão falando todos no mesmo tempo, né? Porque até mesmo quando a gente tem discussões com os nossos amigos, a gente acaba falando um por cima do outro mesmo. Isso é o ímpeto da nossa educação, né? Mas, por exemplo, se a gente tiver esse sinal do silêncio que o professor faz, os alunos entendem que o professor está pedindo silêncio. A gente na UIL, de maneira alguma, vai gritar com os nossos alunos. Silêncio! Cala a boca! Esse tipo de reação agressiva com os nossos alunos é exatamente o que a gente não quer passar aqui nessa organização. E para isso a gente vai ter tanto esse como outros sinais de silêncio passados para que vocês possam ter outros procedimentos na sala de aula na hora de lidar com o seu desejo de silêncio, por exemplo, para aquela atividade específica. Atividades de grupos, sempre você enquanto mediador, professor, tem que passar quais são as regras daquelas atividades de grupo, né? Então, olha, esse grupo aqui vai se levantar Zezinho, Luizinho, Margarida e Joana. Vocês vão sentar aqui, os 4 juntos, não pode tirar o material da mão do outro, tem que dividir com alegria, com tranquilidade. Aqui a gente divide, a gente não puxa um da mão do outro. Quando a gente tem algum tipo de dúvida, não grita pela professora todo mundo junto. Vocês podem, enquanto escolher, eleger um representante para segurar a ideia lá em cima. Então, as atividades de grupo, quando elas são feitas em grupo, elas têm que ter procedimentos passados, regrinhas básicas passadas antes para as crianças entenderem como vai funcionar aquela atividade de grupo ali. E muitas vezes, no começo do ano, vocês explicam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Já no final do ano letivo, as crianças já sabem quais são as regras das atividades dos grupos. Por isso é tão importante os procedimentos de sala de aula serem diários e consistentes. Distribuição e coleta de materiais, né? Mais uma vez, vou fazer uma pequena demonstração. Turma, agora a tia Bruna vai dar os lápis de cor para vocês. Vocês vão quebrar o lápis de cor? Não. Vocês vão jogar o lápis de cor? Não. Vocês vão puxar o lápis de cor um da mão do outro? Não. Vocês vão rabiscar a mesa da organização? Não. Vocês vão rabiscar a parede? Não. Exatamente. O que vocês vão fazer com esses lápis de cor? Essa atividade que eu acabei de ensinar para vocês aqui. Por quê? Porque quando você está tratando com crianças de 6 a 10 anos, que é a faixa etária que nós estamos trabalhando aqui na organização, nós primeiro nós dizemos qual é a atividade, explicamos, demonstramos qual será a atividade. Depois a gente faz a distribuição dos materiais.
porque senão as crianças vão ficar muito entretidas, segurando, olhando o material e não vão prestar atenção no procedimento, na técnica ou na explicação geral da atividade que você está dando. Então, primeiro, você dá a explicação de como é a atividade, para depois você distribuir o material que será utilizado. Da mesma forma, a coleta. Na hora da coleta, uma dica que eu dou para quem não tem muita experiência é que o professor coloque um cronômetro perto do quadro e diga: quando o cronômetro acabar, quando o cronômetro apitar, todos os alunos vão pegar o material, colocar no centro da roda, no centro da mesa, e esperar para que o professor recolha o material. Ou, sem tocar mais no material distribuído inicialmente, o aluno vai pegar esse material, vai botar no centro da mesa. Quando o professor chamar o nome dele, ele vai organizar o material e levar na mesa do professor. Ou uma outra sugestão: na hora que o cronômetro tocar, o professor vai começar a cantar uma musiquinha, que vai ser a musiquinha que vai ser ensinada para vocês também presencialmente, que é a musiquinha da coleta de materiais. Então, na hora da coleta de materiais, o professor já começa a cantar a musiquinha e os alunos já sabem que está na hora deles organizarem o material, porque quando os nomes deles forem chamados, eles vão levantar calma e tranquilamente, sem correr, para a mesa do professor. Pausa para o banheiro e para algo. É muito importante que todos os professores tenham essa pausa programada e que os alunos saibam que essa pausa vai ocorrer, para que eles não fiquem ao longo de toda a aula fazendo o sinal da água, do banheiro, e que tenha planejado no plano de aula desses professores uma pausa para o banheiro, para a água, para a criança já saber que ela tem esse tempo programado para ela. Mas é claro que se ela tiver vontade de ir ao banheiro e beber água antes, ela tem toda essa liberdade de organização, como nós gostaríamos de ter e temos na nossa vida adulta, já que nós estamos criando crianças independentes, né? Terminar uma tarefa mais cedo. Quais são os procedimentos? Quais são as atividades que você vai ter reservada para uma criança que termina a atividade mais cedo? Todos os planos de aula, ou então todas as salas de aula têm que ser equipadas com determinados jogos, determinadas atividades para serem dadas para os alunos que terminam uma atividade mais cedo do que outra, para que esses alunos estejam entretidos, para que eles não fiquem olhando para o teto, porque a gente também não gosta de olhar para o teto, né? Para terminar essa tarefa e ter alguma coisa para fazer. Então, todos esses procedimentos são procedimentos que vocês podem colocar em prática. Agora, depois desse vídeo aqui, vocês já vão saber vários, e com a prática, observando outros professores, e depois do nosso treinamento presencial, vocês vão saber muito mais. Consequências, né? Já que a gente está falando aqui de gestão de comportamentos em sala de aula. Interrupções de sala de aula. Como a gente procede com isso? Qual é a nossa política interna aqui da organização? Como a gente vai lidar com interrupções na sala de aula? Então, pequenas interrupções, né? São comportamentos que não justificam punição sempre entre aspas, porque essa ideia punitivista que normalmente as escolas tradicionais têm não é a ideia que nós compartilhamos aqui, mas a gente está usando essa palavra para que seja de fácil entendimento do que a gente está querendo dizer aqui para vocês, mas com muitas aspas. Então, comportamentos que não justificam punição, mas devem ser identificados, né? Interrupções crônicas, aquela interrupção que acontece toda hora, mesmo depois do professor já ter apontado. E maiores interrupções, comportamentos que colocam em risco o professor ou outros alunos. Então, pequenas interrupções. Como elas acontecem, né? Tocando no lápis, jogando lápis, rindo, sussurrando para outro amigo, fazendo um desenho que você percebe que não é um desenho, porque tem muito aluno que precisa ficar fazendo alguma coisa enquanto você está falando. Às vezes pode ser um desenho que vai fazer com que ele até preste mais atenção em você. Mas muitas vezes é um desenho que o aluno está completamente compenetrado naquele desenho e não está sendo uma forma dele conseguir se concentrar melhor no que você está falando. Para você saber identificar isso somente com o conhecimento dos seus alunos, isso leva tempo. E para isso mesmo que a gente vai ter todo o tempo possível e necessário para que você conheça os seus alunos. Então, como essas interrupções podem ser abordadas? Aquele olhar do professor, você dá aquela olhadinha de, poxa, fulano, vamos ajudar aqui o professor?
que não é um olhar punitivista. Esse olhar de professor não é um olhar de você será punido agora, você é um ser humano horrível porque você está interrompendo. Não, é um olhar de vamos dar essa ajudinha aqui para a turma, vamos ter um respeito, porque é uma pequena interrupção, né? Uma pequena perturbação. Pare a instrução, fique quieto, né? Se tem muitas pessoas falando, aqui a gente preza o respeito. Então, pare, vamos esperar o respeito. Já que você respeita o próximo, você espera o respeito de volta para você. Então, você para, fica quieto e espera a turma ou o aluno ou os alunos pararem com as interrupções das perturbações. Um pequeno bilhete na mesa, você continua dando a explicação que você está dando, ou continua observando a atividade que está sendo feita pela sala de aula, e já bota um pequeno bilhetinho na mesa do aluno para que ele entenda que você está querendo, está observando, está vendo que ele está perturbando, interrompendo, e você bota aquele pequeno bilhetinho ali para ele. Diga o nome do aluno, né? Então, depois que você pega a prática, é muito engraçado, porque às vezes os alunos levam até um susto, porque você, por exemplo, está falando, então, processo de fotossíntese, Maria, por favor, respeita a tia Bruna, continua com as plantas. Então, assim, às vezes é na mesma frase, os alunos normalmente acham muito engraçado e a gente já entra numa forma mais automática, né, de interromper as interrupções sem ser de uma forma agressiva, de uma forma mais lúdica. Isso é possível que seja feita. Nunca constrangendo o aluno, tá? Nunca, de alguma forma, dando uma atenção negativa ao nome daquele estudante ali. Quando a gente diz o nome do aluno, não é para gritar o nome do aluno, não é para falar o nome do aluno de forma pejorativa, né? Toque gentilmente na mesa do aluno. Então, você vai passando, dá um toquezinho na mesa do aluno e segue. Isso, às vezes, é o suficiente para uma pequena interrupção. Fique perto do aluno enquanto ele trabalha, então você está vendo que ele está quase se desconcentrando ou, de alguma forma, interrompendo os outros alunos que estão perto dele. Fica quietinho perto da mesa dele, que ele vai saber que a sua presença de mediador ali está observando que ele está causando pequenas interrupções. Ignore o comportamento, se for possível, porque às vezes o aluno só quer um pouco mais de atenção para ele. Então, se ele está vendo que aquela interrupção não está dando a atenção que ele quer, ele vai parar. Então, as perturbações crônicas, né? O aluno continua com pequenas perturbações, mesmo depois de ser abordado pelo professor. Então, aí como que a gente aborda, né? Usa um momento gradual para punição, né? Então, o sinal dos pregadores de comportamento, né? Que vai subindo ou vai baixando ao longo da aula, não precisa ser fixo. Então, conforme o aluno for se comportando bem ou mal, você vai mudando o clínice dele, né? O pregadorzinho dele do sinal de pregador. Faça com que o aluno assuma a responsabilidade por suas ações, ele pode escrever uma carta, né, dizendo por que a professora está pedindo para ele parar de interromper, como ele acha que está fazendo essa interrupção, por que ele acha que está fazendo essa interrupção. Se é um aluno que o tempo todo está interrompendo todas as aulas, ele tem esse comportamento crônico de interrupção, envolva os responsáveis, né, chama os responsáveis na aula, pode vir para mim, para Eric, para as diretoras encarregadas desse setor na época, e envolve os responsáveis nessas perturbações, interrupções crônicas, né? Encontre a consequência apropriada para o estudante. Isso aí vai depender desse treinamento, do seu bom senso. Não adianta, se às vezes um aluno interrompe sempre da mesma forma, mas que não ponha em risco a vida do outro, ou a segurança, ou que interrompa toda a sala de aula, às vezes ele está fazendo uma pequena interrupção naquele momento do dia, vai achar a consequência apropriada para aquele estudante. E sempre recompense o bom comportamento. O aluno precisa saber que a atenção vai ser dada para ele quando ele age bem. Se o aluno perceber que um aluno que quer atenção, se ele perceber que ele vai ter atenção quando ele está tendo um comportamento que não é legal, ele vai continuar agindo de uma forma que vai trazer aquela atenção para ele, mesmo que essa forma seja negativa. Então, se você sempre recompensar um bom comportamento, tanto ele quanto os outros alunos vão entender que um bom comportamento vai ter atenção merecida, vão ter boas recompensas,
E nós trabalhamos à base de recompensa. Os seres humanos trabalham à base de recompensa, né? Então, é muito importante que o professor, como mediador, sempre recompense um bom comportamento. Então, maiores perturbações, né? Maiores interrupções. Como elas acontecem? Destruição de propriedade, brigas, ameaças, violência em geral, interrupções contínuas após ter sido abordado pelo professor várias vezes. E aí, como que essas interrupções são abordadas aqui na UIM? A gente tem um método apropriado para isso, né? E que todos os professores devem seguir essa forma para pequenas, médias e maiores perturbações, né? Perturbações crônicas, pequenas e maiores também. Então, para essas maiores perturbações, interrupções, a gente usa a política do diálogo da UIM. Nessa política do diálogo, a gente criou um sistema inovador, né, para as questões disciplinares, porque a gente acredita que o método tradicional de usar a detenção como meio disciplinar para a criança que se comporta mal não oferece um espaço para o crescimento, para a reflexão daquela criança. Em vez disso, isso encerra um diálogo que às vezes é muito necessário para os estudantes que causam as interrupções e os educadores responsáveis da organização. Então, alinhando o método Montessori, né, no qual os alunos devem assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, eles também devem assumir a responsabilidade de suas ações e refletir sobre elas. Então, na Will Garcia, a gente valoriza muito o poder da introspecção e também da comunicação aberta. E aí, a gente criou o que a gente chama de livro da consequência. Esse livro vai servir como uma saída para as crianças agitadas que desejam se reclamar, criticar, acusar, confessar, ou simplesmente expressar suas emoções sobre algo que aconteceu dentro da organização. E aí, como é que funciona esse livro da consequência na nossa política do diálogo? Depois de esgotar todos os outros recursos disciplinares que foram falados até agora, o professor deve enfrentar uma criança mal comportada, e ele vai ter a opção de enviá-la para a sala do diálogo para preencher o livro da consequência. Assim que a criança estiver presente, ela terá a opção de usar suas palavras para escrever o que aconteceu, fazer um desenho, mostrando a emoção de como ela está se sentindo naquele momento. Uma vez que a criança tenha completado sua entrada no livro da consequência, o diretor ou o educador responsável vai perguntar se ela se sente pronta para retornar à aula ou se precisa de um momento para se acalmar ou refletir sobre o que aconteceu. Quando a criança se acalma o suficiente e se sente pronta, ela pode voltar para a aula. Os educadores irão, então, revisar as entradas e agendar um horário para a criança realizar uma reunião que pode ou não incluir seus responsáveis, dependendo da natureza do mau comportamento. Assim que a reunião terminar, a criança será solicitada a escrever e desenhar outra entrada e circular outra emoção no livro da consequência para refletir como se sente naquele momento. Aqui nessa política do diálogo, a gente está dando o foco principalmente para os comportamentos, para os maus comportamentos. Mas a gente também vai ter um outro livrinho responsável para os bons comportamentos. Porque numa sociedade democrática, a gente acredita que deve ter uma recompensa para bons comportamentos, para comportamentos de cooperação, de solidariedade, que são os valores da nossa organização. Então, apesar dessa política do diálogo ser uma política de guia para os professores que não estão acostumados com uma política do diálogo, e sim com uma política punitivista, a gente deu bastante enfoque aqui para o mau comportamento. Mas é muito importante que no reforço positivo, os professores se sintam à vontade para falar muito bem, você cooperou muito bem com a sua colega, você terminou antes do seu dever, porque você prestou muita atenção, pode ir ali para a sala do diálogo, pegar o livro da consequência positiva, que vai ter um nome especial, e pode escrever ali que você quer a consequência do seu ato legal, porque a professora te elogiou hoje na aula, ou que você vai ganhar uma estrelinha, ou que no final da semana você vai ganhar um prêmio. Essa vai ser a consequência da sua boa ação. Então, é muito importante que também tenha uma consequência positiva nessa política do diálogo que a gente tem aqui. Por que isso é importante, né? O livro de consequências servirá como documentação escrita para qualquer problema sério que possa acontecer dentro do espaço da ONU e pode ser revisado a qualquer momento do ano. Todas as entradas são adicionadas ao perfil exclusivo de cada criança, né? Cada criança vai ter um perfil do estudante
um documento da nossa educação, como vai ser explicado mais à frente no próximo módulo de treinamento socioemocional. E aí, essa informação pode ser muito útil, porque pode fornecer uma visão sobre ambientes domésticos seguros dos alunos, ou necessidades de avaliação psicológica ou intervenção terapêutica de uma criança. Essa política também demonstra como um sistema democrático que funcione bem deve ser para os alunos. Na UIL, acreditamos na educação no futuro, que permite aos alunos participarem de um sistema de disciplina evoluído, onde a voz de todos é ouvida e compromissos são feitos. Não puniremos automaticamente os alunos envolvidos em um problema de comportamento sem primeiro compreender todo o espectro do que aconteceu. E aí, essa aqui é uma página do livro das consequências, é uma página de exemplo, onde o nome do aluno, data, a emoção, para caso ainda não esteja alfabetizado, para ele escrever ou desenhar exatamente o que aconteceu para fazer com que ele se sentisse dessa maneira aqui. E depois a reflexão do livro da consequência, quando ele for chamado novamente para refletir sobre como foi a consequência do ato dele e como foi a consequência do diálogo que ele teve na salinha do diálogo. E aí a gente também tem, né, depois do livro da consequência, para maiores perturbações, nós temos a opção de ligar para casa dos responsáveis chamados para uma reunião. E verificar as condições médicas, a vida doméstica daquela criança, da situação daquela criança no ambiente doméstico dela. Então, como podemos evitar problemas de gerenciamento de comportamento, né? Isso, até agora a gente deu um guia para vocês de como vocês vão agir caso tenha esse problema de comportamento. Mas como a gente pode evitar esse problema de acontecer? Aulas envolventes, bem planejadas, com os objetivos claros, instrução diferenciada. Se tudo está consistente, se os procedimentos, técnicas, regras, se a aula for lúdica, se for divertida, provavelmente vocês não vão ter muitos problemas de comportamento. Porque os alunos vão estar envolvidos, eles vão querer participar daquela atividade. Eles não vão querer fugir dali, como acontece normalmente na educação formal de ensino. E alguns conselhos, né, que a gente já tem mais experiência e está passando para vocês. A gestão de sala de aula nunca é perfeita. A gente sempre tem que estar conversando com os outros professores, conversando com os seus gestores, pensando como você vai melhorar, conhecendo os seus alunos, para aí, então, você entender como será possível melhorar a sua gestão de sala de aula. Retomar as regras e procedimentos da rotina, sempre relembrar os alunos, mesmo que já esteja claro. Escolher suas batalhas. Às vezes, você tem que entender se você está irritado com ele ou com o seu vizinho, com aquele aluno ou com o seu vizinho que te irritou antes de você entrar naquela sala de aula, né? E entender que é normal que às vezes não se comportem mal. Como é normal que às vezes a gente não esteja num dia bom. E não personificar esse problema, não trazer para si como se fosse só na sua aula. Isso não acontece, né? Truque para os estudantes que são mais jovens, que são pequenininhos, que são na nossa faixa etária, né? Então, seja lúdico, né? O Bubble Ticks, bochecha de bolhas, que a gente já ensinou para vocês no treinamento presencial, no módulo chamada e resposta, né? Então, tem algumas chamadinhas e respostas, como pam, pararam, pam, e aí eles respondem pam, pam, e muitas outras que você pode criar, né? Nossa diretora Erin, no ensino bilíngue, por exemplo, ela fala black and blend, e aí as crianças respondem. O que você quiser inventar, pode ser lúdico, da sua maneira, e passando sua personalidade ali para aquela chamada e resposta que você vai inventar e vai combinar com seus alunos. Batendo palmas ou utilizando padrões para os alunos repetirem. Atenção, batendo palma não é bater palma como se você estivesse batendo palma com um cachorro. Apesar da gente não praticar o especismo aqui, quando você faz, por exemplo, para um cachorro, ele entende, é uma forma de comunicação com aquele cachorro que não é agressivo. Quando você faz isso com uma criança, é uma forma agressiva. Existem outras formas de você bater palma, como, por exemplo, e aí as crianças respondem. Então, esse tipo de coisa são, esse tipo de conselho, esse tipo de padrões gestuais, ok, mas um padrão gestual assim, vamos calar a boca,
ou então todo mundo quieto. Essa não é o tipo de educação que a gente quer aqui. Ou até mesmo uma palma positiva. Parabéns, fulano. Isso, tudo bem. Né? E os outros alunos podem aplaudir o outro também. E use sempre o reforço positivo, né? Recompense o bom comportamento, voltando àquilo. Sempre tenha em mente que o bom comportamento recompensado vai ser o seu melhor aliado, né? Esse reforço positivo. Até mesmo para os outros entenderem. Por exemplo, a Maria falou, a Maria prestou atenção na aula, respondeu o que você quis dizer, conseguiu responder uma pergunta que você fez que ninguém prestou atenção, mas ela prestou. Você pode fazer um escândalo positivo. Meu Deus, Maria, parabéns! Vocês viram que a Maria prestou atenção no que a tia Bruna falou? Nossa, mas ela tá de parabéns. Eu vou botar o hits dela aqui em cima. Esse pregador dela vai ficar no azul. Vou botar uma estrela no quadro para Maria. Que estudante maravilhosa, que presta atenção, que participa da aula. Todos os outros alunos vão querer esse tipo de positivo, de reforço positivo também. Então, é muito legal, ao longo da sua aula, você valorizar o aluno está querendo, participando e tendo bons comportamentos ali. E não só assim, fulano, pode ficar quietinho? Olha, vou baixar seu clipe aqui. Se você ficar o tempo inteiro só em função disso, além de ficar chato, os alunos vão entender que eles têm a sua atenção, né? E agora, né, você já tem muitas dicas, conselhos, táticas, pedagógicas para vocês arrasarem na gestão de sala de aula de vocês. Com certeza, o treinamento presencial vai ser divertidíssimo, porque a gente vai treinar, né, com os outros voluntários como seria na sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. E nos vemos no próximo treinamento. Tchau, tchau!